Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Papo sobre Direitos, o canal que a gente conversa sobre os teus direitos sem parecer que está numa aula de faculdade, para que você, que não tem nada a ver com a área jurídica, saia daqui entendendo exatamente sobre o tema que nós vamos conversar. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius Rota e eu sou advogado imobiliarista. Hoje, o papo é comigo e é sobre uso capião. Exatamente, é assim que se fala, uso capião e não uso campeão, como popularmente é conhecida. Vamos lá, avançando para a gente conseguir de fato entender o que é a uso capião. Vamos imaginar então o seguinte cenário. Na frente da sua casa tem um terreno baldio. Aquele terreno baldio sempre esteve imundo, cheio de lixo, mato grande. Você decidiu, vou limpar, vou cortar o mato, vou deixar apresentável, afinal é na frente da tua casa. Tu faz toda essa limpeza, tira o lixo e absolutamente ninguém sequer te fala um obrigado. Acumula-se lixo novamente, acumula-se mato, você vai lá, limpa, remove o mato, ninguém, de novo, te fala um obrigado. Pela terceira vez, novamente, lixo, mato, você pega, limpa e decide, vou plantar aqui algumas árvores e algumas flores, já que ninguém sequer me fala um obrigado, vou deixar pelo menos visualmente bonito, já que eu moro aqui atrás. Você pega, planta árvores, planta flores, deixa aquele local bonito e o tempo passa, toda vez alguém atira lixo, você sempre limpando, sempre cuidando das plantas, sempre plantando plantas novas. Então você decide, quer saber? Vou botar uma cerca aqui na frente para que parem de jogar lixo. Você coloca a cerca, ninguém reclama, você cerca o terreno, para o lixo, você continua cuidando daquilo. Chega um certo momento que você diz, olha, isso aqui é meu, essa parte de terreno é meu, né, já que ninguém nunca reclamou, estou cuidando como se fosse meu, então vou continuar basicamente como se fosse o quintal da minha casa. Segue cuidando, o tempo passa, ninguém reclama. Então se passam 5, 6, 10 anos e basicamente aquele quintal é como se fosse teu. Aí que entra o grande problema. Legalmente, ele não é seu, afinal está registrado no nome de outra pessoa. A propriedade daquele terreno está em nome de outra pessoa. Se você pegar a matrícula do seu imóvel no registro de imóveis, aquele quintal não vai constar, não vai dizer que é seu. A usucapião basicamente faz isso. Ela transforma aquele terreno que não é seu, legalmente falando, você não tem a propriedade dele, em sua propriedade. Você deixa de ter apenas a posse, você deixa de apenas cuidar um imóvel que você muitas vezes não sabe quem é o dono, e a justiça, ou hoje em dia o cartório também permite fazer uso capião, transforma aquela posse por um longo tempo que você sempre utilizou aquele pedaço de terra como se fosse teu, legalmente em teu. Você terá a propriedade do imóvel. E para a gente conversar um pouquinho mais desse entendimento, posse, propriedade, para que você saia daqui realmente entendendo para que serve a uso capião, imagine que a matrícula do imóvel é como se fosse uma certidão de nascimento, ok? Ou seja, você precisa ser registrado, você precisa, todos nós temos a certidão de nascimento, porque é registrado quando que a gente nasceu, o dia que a gente nasceu, quem são nossos pais, enfim, essa certidão, você sabe, é fundamental para sua vida para provar que você existe, ok? Basicamente, a matrícula do imóvel é a mesma coisa, ela é fundamental, porque lá consta o tamanho do terreno, quem são os proprietários, inclusive o histórico, quem comprou, quem vendeu, se tem algum financiamento na matrícula, enfim, tudo é registrado na matrícula. Quando você tem a posse do terreno, você não está lá. É como se ele não fosse seu, ele é de uma outra pessoa. Essa é a grande diferença do uso campeão. Ela vai pegar todo esse período que você usou o terreno, e aqui existem inúmeras formas de uso campeão, 5, 10, 15 anos, isso a gente vai falar em outro vídeo, mas você pega todo esse tempo que você usou esse imóvel, leva essa informação, seja para o Poder Judiciário ou para o cartório, hoje é possível fazer a uso campeão via cartório, tanto quanto judicial, você pega essa informação, leva para o cartório ou para o juiz, ok? E eles vão verificar, realmente, se tiverem preenchidos todos os requisitos da uso capião aqui, como eu disse, falaremos em outro vídeo, hoje o fundamental é você entender o que é uso capião, ela vai transformar todo esse teu tempo, todo esse teu cuidado com o imóvel em propriedade. A partir daquele momento que o teu uso, o teu cuidado, o tempo que você está ali em cima daquele imóvel vira propriedade, aí sim, basicamente, esse imóvel nasce, né? Esse imóvel vira efetivamente seu, legalmente seu. E aí, bom, aí você pode vender, você pode cuidar, você pode, inclusive, se alguém chegar a invadir, por exemplo, proteger até mesmo o próprio dono registral. Se o dono, o proprietário, em quem estava esse imóvel, o nome na matrícula do imóvel, você consegue utilizar e proteger, falando, não, peraí,
esse imóvel não é mais seu, está aqui. Aqui está a minha matrícula. Aqui eu estou provando para você que eu sou o proprietário desse imóvel. Às vezes, nesse momento, você pode estar se perguntando, tá, mas e para que isso serve afinal? Porque o terreno já era meu, eu já tinha cercado, ninguém estava me incomodando. Aí que entra a questão da propriedade, como a gente acabou de explicar. Quando tu vai vender o imóvel, você vai vender a matrícula, você vai passar a matrícula desse imóvel para uma outra pessoa. Se, no exemplo que demos, o quintal não estiver no seu nome, você não consegue vender. Você consegue vender a posse dele. É óbvio que um comprador, alguém que acompanha o nosso canal e entende essa questão de propriedade e de posse, vai olhar e falar, não, peraí, se eu não tenho a propriedade, o valor é menor, porque alguém pode vir e pode bater aqui e dizer, não, peraí, essa parte aqui não é sua, essa parte é minha. Então, por isso que é fundamental você ter a propriedade do imóvel. Você precisa desse documento para que, inclusive para vender e também proteger contra terceiros, como a gente já explicou, ter o seu nome registrado. Porque aí, judicialmente, legalmente, você vai ser o proprietário da coisa. Você vai ser o proprietário do quintal, você vai ser o proprietário da casa, enfim. Para isso que a usucapião é tão importante. Bom, agora que a gente bateu um papo sobre o usucapião, se tu tiver interesse, questão de prazo e tudo mais, para que esse vídeo não, como eu falei, o intuito do canal é a gente conversar sobre os seus direitos e não ficar aquela coisa mais didática. Longe disso, não queremos dar aula sobre direitos aqui, queremos bater um papo. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um artigo escrito por mim, publicado no Jus Brasil, que fala sobre os prazos e os tipos de usucapião. Dá uma conferida, vê se você se encaixa dentro dos requisitos para que tu consiga conversar com alguém, ver essa possibilidade de usucapio o imóvel. Quem sabe, tá certo? Fica ligado no canal, a gente vai seguindo, batendo papo sobre direito e muito em breve falaremos também sobre os prazos em vídeos diferentes. Então, se tu tens interesse agora, pode ver o artigo aqui que eu deixei na legenda, ou então olhar na nossa playlist sobre usucapião, que lá vai ter todas as informações dessa forma, descontraída, como se nós estivéssemos batendo um papo. Deixa o like, segue o canal, dá uma força pra gente.